observar que às vezes a gente ainda cai na besteira de querer levar vantagem com algumas coisas, de querer levar vantagem muitas vezes até mesmo com o nome de cristão, como padre. Muitas vezes nós temos que nos policiarmos para não querer levar vantagem porque é padre. Ah, não, porque eu sou padre, eu posso. Porque eu sou padre, você tem que fazer. Porque eu sou padre, você tem que me obedecer. Esse título, ser padre, não vale porcaria nenhuma se Jesus não for o Senhor da minha vida. Não vale, não vale nada. Esse ministério que a igreja me oferece, ele não tem valor nenhum na minha vida se Jesus Cristo não for o ser mais importante da minha vida, da minha história. Ele é tudo. As outras coisas nem se comparam a Ele. Eu digo isso na minha vida de padre, mas na sua vida também. Se Jesus não for mais importante do que o seu marido, muito cuidado. Se Jesus não for mais importante do que a sua esposa, que os seus filhos, que seus pais, muito cuidado, porque seus filhos, seus pais, seu marido e sua esposa não vai te levar para o céu. Eles não garantem a sua salvação. Não são eles que vão conceder a vida eterna a você, não. Isso falando de pessoas. O pior é quando as pessoas colocam coisas no lugar daquele que dá a salvação. O cachorro, o carro, a casa, e tantas outras coisas mais. Que São Paulo hoje está dizendo que devemos considerar nada, lixo, perda, porque encontramos Jesus Cristo. Porque se acaso existe alguma coisa ou alguma pessoa que ainda tem se tornado mais importante na nossa vida, me desculpe ter que te dar essa notícia: você ainda não encontrou Jesus Cristo de verdade. Porque se tivesse encontrado, essas coisas não fariam mais parte da sua vida. Porque aqueles que se encontram com Jesus de fato não conseguem se apegar a outras coisas, não conseguem viver a vida mais como vivia antes, não. Vamos pegar o exemplo de São Paulo mesmo. Não conseguiu mais ser o mesmo homem, não conseguiu mais ser a mesma pessoa. Jesus fez uma mudança radical na vida dele, e essa mudança radical Jesus quer fazer na minha, Jesus quer fazer na sua vida. A partir do momento em que eu digo: meu Senhor, considero tudo perda perto desse grande achado que eu fiz, o Senhor e o seu projeto para a minha vida. Amados e amadas de Deus, isso não é somente uma pregação de padre, não. Isso não é somente uma homilia que a gente é obrigado a fazer na missa, não. Isso é palavra profética, e que nós devemos cada dia mais nos empenhar em fazê-la se cumprir na nossa vida. Porque nós temos tendências humanas a irmos nos apegando às coisas, a irmos lançando raízes nas coisas. Isso não é você que faz. Todo ser humano tem isso. Todo ser humano, ele tem esse lado de querer se apegar, de tomar posse, de se prender às coisas. Então, já que nós temos isso, todos os seres humanos têm isso, usemos isso a nosso favor. Usemos isso para nos ajudar e nos apeguemos em Jesus Cristo. E lancemos nossas raízes em Jesus Cristo. E nos fixemos em Jesus Cristo, no seu projeto, no seu desejo para a nossa vida. E uma vez que assim fazemos, olha, amados e amadas de Deus, ninguém vai poder te segurar. Ninguém pode. Uma vez que nós assumimos isso e fazemos de Jesus o que há de mais importante na nossa vida, olha, ninguém pode te parar. Seus problemas, suas dificuldades, suas decepções, aquelas pessoas que só querem o seu mal, nada delas pode
aquilo que é de grande valor na sua vida. Por quê? Como é que essas coisas vão tomar conta de alguém que tem Jesus como seu Senhor? Quem é maior do que Jesus? E quem é que vai poder nos separar dele, diz a palavra de Deus? A morte? As tribulações? As tristezas? Nada poderá nos separar dele, porque ele é o amor de Deus por nós. E depois temos o Evangelho, quando Jesus se mostra para quem é que ele veio. Gente, nos tempos de hoje, Jesus ia arrumar cada confusão por aqui. Se naquela época, comendo com os pecadores, já falavam dele, já imaginou hoje então? O que é que iam falar de Jesus, será, hein? Quando visse Jesus andando por aí com algumas pessoas, e a gente diz: nossa, aquela pessoa, aquele lá na igreja, o que vai fazer lá? O que está fazendo lá na igreja? Só apronta, só faz coisa errada na vida, agora está lá dentro da igreja. Olha, se Jesus estivesse aqui, ia ser com essa pessoa que ele ia andar. É na casa dessa pessoa que ia jantar, não era na minha nem na sua. Era esses que Jesus iria escolher. Desses que a gente fala mal, desses que a gente critica, desses que a gente anda apontando o dedo pela rua, é na casa desses que Jesus iria jantar. É na comida dessas pessoas que Jesus iria colocar a boca. Não é nos banquetes. Não. É daqueles que ninguém quer chegar perto. E Jesus iria sentar, sentir muitas vezes aquele cheiro que quando a gente passa do lado, nossa, era desses que nosso Senhor iria se aproximar. Era no resto da marmitex desses que Jesus iria matar a fome, porque foi para esses que ele foi enviado. Aqueles ovelhas perdidas que não muitas vezes se afastaram do rebanho. São ovelhas que muitas vezes o rebanho se afastou delas. E Jesus diz: é para esses que eu fui enviado. Carrega, põe nos ombros com alegria. Essa palavra do Evangelho me chamou a atenção hoje. O pastor vai buscar, põe no ombro com alegria, porque encontrou a ovelha que estava perdida. E agora vamos pensar: ele tinha 90, tinha 100, uma se perdeu. Ele andou até achar que se perdeu. A hora que volta, sabe o que ele faz? Mata umas 10 lá para fazer a festa, para comemorar aquela que havia se perdido. Porque o importante para ele é aquela que se perdeu, é aquela que está afastada. Esses devem ser os importantes do grupo de oração. Esses estão afastados. E que vocês, que se sentam aqui todas as quintas-feiras, devem ir até lá, colocá-los no ombro com alegria. Não é com gritaria, com alegria, e trazê-los de volta para que possamos fazer uma grande festa. Essa é a nossa missão de cristãos. Essa é a nossa missão de pessoas que encontraram Jesus e fazem dele o que há de mais importante. Essa é a missão daqueles que têm o Senhor como o verdadeiro tesouro da vida. Ir em busca daqueles que estão distantes. Porque, amados, vamos concordar que é cômodo a gente estar sempre junto, não é? A gente não tem trabalho nenhum, basta a gente vir toda quinta-feira e a gente se encontra. E aqui nós ouvimos juntos a palavra.
mas tem muitos que precisam ouvir. Existem muitos que também, como nós, estão precisando de conversão e que não têm, talvez, a oportunidade de estar aqui na quinta-feira. Então, você tem uma missão. Seja quinta-feira na vida dessas pessoas. Não importa se é quarta, se é segunda, se é domingo. A graça que você experimenta aqui, leve lá. O amor de Deus que você experimenta aqui, leve lá. E continue levando. E vai levando. Até que chegue um momento em que de tudo aquilo que você se alimenta, Ele também está se alimentando. E uma hora você vai ver Ele sentado aqui. Isso é a conversão. Isso é a mudança de vida. Quando nós assumimos a postura de pastores que somos e vamos em busca da ovelha que se perdeu, que se afastou do rebanho, ou volto a dizer, ou do pau no rebanho delas se afastar. Mas Jesus também usa uma outra parábola da moeda que não tem vida própria, que não tem pernas para sair para longe. São aquelas que, se a gente não toma cuidado, a gente as perde com nossas atitudes, com nossa falta de testemunho, com a nossa falta de compromisso. Tem alguns que não se perdem, a gente os perde e que é necessário serem recuperados. Que não é porque é apenas uma moeda. Ah, mas tem outras lá, no embornar lá não tem problema. Tem problema sim. Tem problema. Uma moeda que falte, às vezes já não dá para você comprar o pão. Não dá. Sabe, aquela moeda para a gente hoje tem se tornado até insignificante às vezes, né? Se cai lá no chão a moeda de 10 centavos, fica aí, deixa aí. Pois é, essa é importante. Junta essa às outras. O mais 9 dessa vai dar quanto? Não é? Ela é importante. E se ela se perdeu, não é para deixar ela embaixo do banco, não. É para revirar tudo até encontrá-la de novo. Essa também é a nossa missão: revirar e encontrar aqueles que estão perdidos por aí. Amados e amadas de Deus, 12 anos de grupo de oração, 12 anos de renovação carismática. A Igreja Católica tem usado desse grupo de oração para colocar nos ombros ovelhas afastadas e trazerem para a festa. Mas não vamos ficando contentinhos com isso, porque tem muito mais para fazer. Ah, tem muito mais ovelhas. Gostei do que você falou aqui na reunião lá, sabe? De colocar os cartazes do rebanhão para homens nos bares, nos lugares onde essas pessoas estão. Por quê? Se a gente for convidar a gente para ir no rebanhão para homens dentro do grupo de oração, então não precisa. Vocês já estão escutando no grupo de oração? Por que no rebanhão? É justamente para aqueles que não vêm, que não têm a oportunidade. Ovelhas perdidas que estão precisando serem colocadas no ombro e com alegria serem conduzidas de volta ao lugar da festa. Então, assumam essa missão. Vão atrás das ovelhas perdidas. E pense um pouquinho. Às vezes tem alguma dentro da sua casa que está meio perdida. Às vezes tem. Se não está dentro